E vendo as grandes multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Hoje eu quero falar com você sobre compaixão, um atributo de Jesus e uma virtude a ser cultivada na vida de todo cristão. Fique conosco. Meus queridos amigos, meus prezados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com você. Hoje eu quero falar com você sobre compaixão. O que é compaixão? Compaixão, meus irmãos, é muito mais do que empatia. Compaixão não é apenas você compreender o sofrimento da outra pessoa. Compaixão é você olhar, ver o sentimento, ver o sofrimento daquela pessoa, sentir como se aquele sofrimento também fosse parte do seu sofrimento. E mais do que isso, é você tomar uma atitude no sentido de ajudar aquela pessoa, no sentido de resolver, né? No sentido de ser a mão de Deus para superar dificuldades e problemas que podem aliviar o sofrimento dos outros. Quando nós pensamos na igreja hoje de Cristo, nós devemos pensar que muitas das vezes a igreja pode não estar fazendo muita diferença onde ela está. A igreja precisa ser um instrumento de Deus, exercendo compaixão e graça no contexto da sua comunidade. A igreja local, ela precisa tomar uma atitude, ela precisa olhar o que está ao seu redor e perceber as pessoas, perceber as multidões e fazer como Jesus. Jesus alimentou a multidão e ele disse: dai-lhe vós de comer para os seus discípulos. Jesus olhou que no meio da multidão existiam pessoas que estavam enfermas, que eram cegas, que eram aleijadas, que eram pessoas que sofriam com fluxo de sangue, e Jesus vai ao encontro dessas pessoas, e Jesus cura aquelas pessoas, e Jesus devolve aquelas pessoas à sociedade. Meus queridos irmãos, meus prezados amigos, o Evangelho é transformador. E para que o Evangelho seja transformador, é preciso que ele se mova em compaixão e graça. E compaixão e graça é a manifestação do amor de Cristo pela sociedade. Sabe, uma das coisas que nós verificamos quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus era alguém que sentia, né, o sofrimento das pessoas. Ele não só via, mas ele sentia também. Diz a Bíblia, né, que certa vez Jesus chega em Betânia, e quando ele chega em Betânia, né, Lázaro havia morrido, estava lá suas irmãs Marta e Maria, sofrendo diante da perda do seu irmão. Jesus olha também, vê os amigos de Lázaro e diz então que Jesus, movido de compaixão, ele chora diante do sofrimento daquelas pessoas. Olha como é interessante perceber que o Deus que se fez homem, ele é capaz de sofrer, ele é capaz de sentir a dor do outro. E sabe por quê, meus irmãos? Porque esse também é um atributo de Deus. Deus é um Deus movido de compaixão e Jesus manifesta de forma completa todos os atributos de Deus. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue e Jesus vai ao encontro aquela mulher vai ao encontro de Jesus e quando ela chega diante de Jesus, com a sua dor, com o seu sofrimento, toca nas vestes de Jesus, ela fica curada. A Bíblia diz que havia em Cafarnaum, né, um homem que era paralítico e que foi levado até a presença de Jesus, sabe, por 4 amigos. E aqueles amigos romperam o telhado e trouxeram aquele paralítico, colocaram diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé, vendo o sofrimento daquele homem, diz: perdoados estão os teus pecados, vá e não peques mais. E aquele homem, então, Jesus não só perdoou os pecados, mas Jesus também curou a enfermidade daquelas pessoas. Sabe, às vezes, nós olhamos pessoas ao nosso redor, na nossa igreja, na nossa comunidade, e vemos pessoas com fome, vemos pessoas com sede, vemos pessoas passando necessidade. E sabe o que nós queremos? Nós queremos orar por essas pessoas. Nós queremos dar uma palavra de paz para aquelas pessoas. Olha o que Jesus fala aqui, meus irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o amor de Cristo? Sabe o que significa dizer isso, meu irmão?
Tem hora que não é para você orar pela vida da pessoa, não é para você pregar o evangelho, mas você precisa dar pão ao que tem fome, você precisa dar água a quem tem sede, você precisa curar as feridas do enfermo. E muitas das vezes nós achamos que a nossa única obrigação é pregar o evangelho de Jesus, mas Jesus quer que o evangelho seja pregado através de atitude, e uma dessas atitudes é a compaixão do povo de Deus. Hoje, nós vemos a nossa igreja, a primeira igreja batista de São Luís, né, que é uma comunidade de amor, ela manifesta esse amor através de várias atitudes. Ela manifesta isso através da distribuição de cestas básicas, não só para as pessoas que são da nossa igreja, mas para pessoas que estão no entorno. Essa é uma comunidade de amor, por quê? Porque existem pessoas que são dependentes químicas, que são alcançadas pela compaixão e graça do Senhor através da vida de alguns irmãos. Nós temos crianças que estão vivendo em situação de risco, e porque nós somos uma comunidade de amor, nós vamos ao encontro dessas crianças, levando informação, levando educação, orientando as suas famílias para que aquelas crianças não sejam dominadas pelas drogas. Meus irmãos, nós somos uma comunidade de amor, porque a compaixão e a graça do Senhor se manifesta em nós através de atitude. E eu quero desafiar você a se envolver muito mais nesse movimento. E como você pode fazer isso? Você pode doar cesta básica. Sim, você pode pegar aí, né, vai aparecer o telefone, né, das nossas contas, onde você pode doar uma cesta básica, contribuir, né, e para que famílias que perderam o seu emprego durante esse período de pandemia, elas não percam também o alimento, meus irmãos. Nós temos pessoas que estão sofrendo por falta de remédio, por falta de moradia, e nós somos sal da terra e luz do mundo. Nosso desejo é que você possa exercer compaixão e graça nesse tempo, para que você seja a resposta de oração dos que sofrem. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor continue a manifestar a sua presença através da sua igreja. Que Deus o abençoe.